Um novo dia, uma nova placa de vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lucas aqui do canal Paper Eye Hardware. E sim, apesar da 3070 e 3080 serem placas muito boas, rápidas, a maioria das pessoas preferem ao longo do mundo as placas final 60. Basta você olhar a Steam, a GTX 1060 de 2016 é a placa de vídeo mais usada até hoje. Em sexto lugar, a RTX 2060. E finalmente nós temos aqui uma placa 60 da nova geração, pela primeira vez chegando na versão TI antes da versão normal. Eu tenho em mãos a RTX 3060 Ti de 8 GB, assim como as suas irmãs maiores, vem oferecendo um grande salto de performance em relação à série passada, com preços mais convidativos. Para você ter ideia, essa placa será lançada no dia 2 de dezembro, espero eu que tenha estoque ao longo do mundo, no Brasil já não garanto, né? Mas ela vai chegar por $399, que é o mesmo preço de uma 2060 Super, mas ela é bem mais rápida que uma 2060 Super. Ela na verdade é mais rápida que a 2070 Super de $499, mais cara, e é mais rápida que a 2080 Super de $700. Então nós temos aqui uma placa que tem performance de 2080 Super com preço de placa 60 Super. Isso é uma coisa muito interessante. Basicamente, ela ganha de quase todas as placas da série passada, com exceção da 2080 Ti. Legal, né? Mas não é só hardware. Sempre que a NVIDIA lança uma nova placa, ela traz todo um ecossistema de softwares e drivers para otimizar a experiência do usuário também, não apenas a performance. Por exemplo, os RT Cores agora recebem a segunda geração, eles melhoram a capacidade de processamento para acelerar o Ray Tracing. Tensor Cores estão na terceira geração, também são mais eficientes em relação ao study, melhorando recursos importantes como o DLSS, que ajudam a minimizar o impacto de performance que o Ray Tracing causa quando é habilitado, mesmo com os RT Cores. Os shaders também melhoraram, agora existem 2 cálculos por clock versus 1 da study. Na parte de software, NVIDIA Reflex, que melhoram drasticamente a latência dos jogos, o RTX I/O, que acelera o load dos games e alivia o CPU dessa tarefa, e o Broadcast, que entre várias funções permite utilizar os Tensor Cores para retirar o fundo de uma cena voltada para stream ou o ruído externo do seu ambiente, mesmo num secador de cabelo, que é uma coisa bastante bizarra que ele consegue fazer. Quando a gente olha para o modelo Founders Edition, é importante lembrar que ele não é vendido e suportado no Brasil, então você só acha no site da NVIDIA, lá fora. Por aqui, caso você queira comprar essas placas, terão que seus modelos dos parceiros, como uma ASUS, Strix, uma Aorus, Extreme e por aí vai. Então, essa placa de vídeo é muito parecida com a 3070 Founders Edition, as mesmas dimensões, esse exclusivo layout onde o dissipador da placa é também o corpo da placa. Percebam que as aletas se ajustam para a parte externa, formando o corpo externo, que é uma proposta interessante. Isso faz com que melhore a troca de calor com a parte externa, já que o dissipador está para fora e não para dentro da placa. Uma das fãs atua no flow-through, onde é feita a passagem do ar por dentro da placa, saindo esse ar quente na parte de trás. A construção é toda em metal e, sem dúvidas, a NVIDIA sabe como fazer uma placa bem caprichada. Bordas arredondadas, cores sóbrias no preto e no prata. Senti falta, no entanto, da famosa logo com a iluminação verde, que era uma característica há muitos anos das placas de referência da NVIDIA. Até a série 20 isso ainda tinha. Aqui ficou aquele design mais clean, sem essa iluminação. O exclusivo conector Microfit 3.0 de 12 pinos está aqui, onde um cabo adaptador de 8 pinos é fornecido para a placa, a exigência de 200 watts no total, 20 watts a menos que a 3070, 25 watts a mais que a 2060 Super, que é uma placa bem mais lenta em relação a ela. Atrás do backplate discreto escrito RTX 3060 Ti, as saídas incluem um HDMI 2.1, 3 DisplayPort 1.4A, além de uma grelha para auxiliar na saída de ar. Essa aqui foi uma das placas mais chatinhas de desmontar, porque eu não tinha as ferramentas necessárias, aquelas chaves Torx bem pequenininhas, mas eu consegui fazer isso. Torx número 6 e número 8, a gente tem acesso à construção interna. O backplate recebe 2 thermal pads, que auxiliam na retirada de calor do VRM e de alguns chips de memória. O cooler traz 2 cabos flats bem delicados que devem ser desconectados do PCB, responsáveis pelas fãs. Há uma base de cobre no centro que faz o contato completo com a GPU e sobra bastante ainda. 4 heat pipes 6mm pintados em preto para ficar tudo bem escondido, uma base plate que fica em contato com todos os chips de memória e DRMOS ao longo da mini placa. Então, sim, a mesma ideia das outras placas superiores a ela é mantida aqui. O PCB é extremamente curto para permitir essa passagem do ar pela parte lateral, e isso possibilita com que essa placa fosse uma mini TX, caso a NVIDIA quisesse colocar apenas uma única fã por aqui.
Assim como o cooler, o PCB é praticamente o mesmo da 3070, retirando alguns poucos componentes que ainda estão nas mesmas posições. A NVIDIA costuma usar shunts para medição de corrente, lá estão eles nas entradas de energia junto com os redutores para filtragem inicial. São 8 fases para a GPU, que é bastante overkill para ela, usando o DRMOS AOZ5311 de 50 A, suportando picos de 80 A em 10 milissegundos, tolerância 150 graus. Eles têm boa resistência térmica de 2,5 graus por watt e boa eficiência, onde mesmo em overclock, com a GPU exigindo cerca de 180 amperes, em paralelo alcançam 92% de eficiência. Para DWM, o famoso P9512R controla todas as 8 fases da GPU, por sua vez, 2 fases para RAM são controladas pelo US5650Q, onde são usados Dual FET Sinopower de 42 e 86 amperes, resistência térmica 4 graus Celsius por watt. Vemos vários capacitores sólidos na entrada e saída da GPU, por trás vários capacitores de cerâmica em várias etapas e 4 de polímero atrás da GPU. A GPU, que é a GA104 da arquitetura Ampere, a mesma da 3070, fabricada pela Samsung em 8 nanômetros, com a contagem de 17,4 bilhões de transistores e uma área de 392 mm², significativamente menor que a 3080, contando com 4.864 CUDA cores, 152 TMUs, 80 ROPS. As RAMs são as tradicionais de DDR6, não são as X, Samsung K4Z80, rotuladas para 1750 MHz, 1 GB cada, totalizando 8 GB em 14 GHz efetivos, com a largura de banda final em 448 GB por segundo. E assim chegamos ao fim da parte mais técnica, entramos na parte prática, testes de performance em 1040p, que eu acredito que seja o principal alvo da placa, dado o seu poder de fogo, e também testes em 4K para ver até onde ela vai nessa resolução, que é o alvo de algumas pessoas hoje em dia. Assassin's Creed Valhalla no preset muito alto, 68 quadros em 1040p, 5 acima da 2080 Super, encostado na 3070, olha aí. Em 4K as coisas complicam para a placa, ela marca apenas 43 na média, ainda acima dos 30 quadros, a única que fez 60 foi a 6800 XT nessa configuração. Battlefield 5, que é mais antigo, de 2018, entrega sólidos 121 quadros no Ultra em 1040p, precisamente o mesmo da 2080 Super, enquanto que 4K a 3060 Ti se distancia em alguns frames 72 na média. Flight Simulator, a 3060 Ti entrega 66 quadros na média em alta qualidade, empatada com a 2080 Super, enquanto curiosamente em 4K perde por 2 frames de diferença, ficando ainda bastante próximo. Horizon Zero Dawn, 1040p Ultra com alguns detalhes no alto, 99 quadros na média, 11 acima da 2080 Super, confirmando sua superioridade em 4K, quase emplacando os 60 quadros, 5 acima da 2080 Super. Metro Exodus 1040p Ultra com gráficos custom, 94 quadros em 1040p, 55 quase lá no 60 e 4K, ambas as situações empatadas tecnicamente com a 2080 Super. Red Dead Redemption 2 de DirectX 12 Ultra, gráficos do Hard Unboxed, 81 quadros em 1040p, 56 em 4K, quase fazendo os 60 quadros. Resident Evil 3 Remake no Ultra 1040p, 150 quadros, 9 a mais que a 2080 Super, 78 em 4K, 5 a mais que ela, ficando no meio entre a 2080 Super e a 3070. Shadow of the Tomb Raider no Ultra DirectX 12 perdeu do 2080 Super por 2 frames em 1040p, virando o jogo em 4K com a mínima um pouco melhor. The Division 2, por fim, no Ultra, 79 quadros em 1040p, difíceis 43 em 4K, empate técnico. Novamente, quando a gente fala de Ray Tracing, a performance nessa placa também é superior, conforme a gente vai ver aqui em 2 games, o Control. A 3060 Ti encara o Control com os gráficos no Ultra, Ray Tracing médio, 1040p e 54 quadros, porém com o DLSS 87. Em 4K, só é possível ter algum tipo de experiência razoável com o DLSS habilitado, 50 quadros na 3060 Ti, 48 na 2080 Super. Watch Dogs Legion muito alto, que é um game mais recente, Ray Tracing médio, 47 quadros em 1040p, pulando para 70 com DLSS no modo qualidade. Olha só, pessoal, qualidade de imagem ativa. 4 FPS acima da 2080 Super. No 4K, novamente, só o DLSS permite algo acima dos 30 quadros, mas nesse caso realmente seria necessário reduzir um pouco os gráficos e colocar o DLSS no modo Performance para melhorar um pouco esse desempenho. O teste do DirectX Ray Tracing confirma que a performance em Ray Tracing é superior, cerca de 18% graças a melhorias dos RT Cores e outros recursos, enquanto que a performance geral fica aproximadamente 3% acima da 2080 Super, 12% abaixo da 3070, ficando no meio termo entre as placas high-end da nova geração e as placas intermediárias e high-ends da geração passada, que é uma coisa bem interessante para uma placa
final 60. Em 4K o resultado se mantém 3% de diferença média, com a 3070 distanciando 15% e a 3080 50%. Agora, ok. E sobre a temperatura, Lucas, esse cooler, essa ideia da NVIDIA realmente é eficiente? Eu aproveito para comparar com a 3070, que usa o mesmo cooler, então teoricamente ela tem que ficar um pouquinho mais quente, para a gente ver o quão bem dimensionado é o cooler para essas placas. Nós vemos que existe uma diferença média de 2 graus entre elas, logo existe uma boa margem de 71 graus na 3060 Ti e 73 na 3070. Nas imagens térmicas, o ponto mais quente fica em 60 graus nas aletas da parte da frente, 57 na área central. Em cima, 69 próximo à GPU, 60 no dissipador, 51 na carenagem. Na parte de trás, 61 na saída do ar quente e 67 no VRM e demais pontos demarcados. O projeto de alimentação e Power Limit é bem ajustado. A GPU permanece 100% do tempo acima do clock base e do clock boost informado, média de 1826 MHz, 23 a menos que a 3070, tentando sempre que possível subir para a casa dos 1900 MHz. Liberando o Power Limit para 110%, eu consigo subir a GPU para estáveis 2010 MHz e RAM 14.8, mas o aumento de performance fica na casa dos 3 a 4%, que pode não ser tão relevante para as pessoas que só querem ligar ali e jogar, e não um overclocker que vai ganhar cada pontinho extra ali. Então, como ficou provado nos testes, a 3060 Ti realmente é superior em relação ao 2080 Super. Ela não é muito mais rápida que ela, embora quando a gente viu o teste puro Ray Tracing chegou a dar ali os seus 18%, mas em games, rasterização, ela fica ali na média dos 3% acima, o que não deixa de ser interessante para uma placa que custa 75% menos. É uma boa diferença, uma placa que está encostando no desempenho, passando o desempenho dela. O legal é que ela não precisa do Ray Tracing para justificar, olha, é melhor só Ray Tracing. Não, em rasterização pura, performance pura, ela também é melhor. Fazendo isso, consumindo 50 watts a menos, mostrando que houve uma melhoria na eficiência energética nessas novas placas. Apesar de a gente ver a 3080 com seus 320 watts, ela é bem mais rápida que uma 2080 de 250 watts. Então, consome mais, mas também é bem mais rápida. Uma decisão que a NVIDIA quis trazer ali. E hoje, em relação às placas da AMD, não há uma concorrente direta. Tem a da geração passada, que é a 5700 XT, que foi lançada também por $400, embora o preço da loja está bem descontrolado também. Então a gente imagina que essa placa deva chegar no Brasil na faixa de preço dos 3.000, 3.200, que é onde se encontra hoje a 5700 XT. Mas a placa de nova geração da AMD deve chegar para concorrer com ela, a gente imagina que seja a 6700 ou a 6700 XT ainda, não é? Mas enfim, é fato que essa placa oferece uma boa performance, melhorou bem a relação de custo-benefício das placas 80 da geração passada, vai possibilitar com que você que queria comprar uma placa de $400 bem mais rápida em relação a que nós temos hoje, que é a 2060 Super, você tem aqui uma placa com desempenho de 80 Super. A NVIDIA traz um ecossistema de softwares, recursos importantes para quem faz stream, como o NVENC, usando ali o DLSS, você pode também aproveitar isso, Broadcast e Ray Tracing, enfim, toda essa parada que você já conhece. Agora, a grande questão, independente da performance, que é surpreendente, tem acontecido nos últimos meses, é vocês gostam da placa, procuram para comprar e não acham. Então, a pergunta é, vai ter estoque? Honestamente, eu não sei. Preço no Brasil? Honestamente, também não sei. É fato que, com a chegada dessa placa, a 2080 Super tem que cair de preço. Não faz sentido ela custar mais os seus 4.000, 4.500, como uma placa que custa bem menos que ela e tem um desempenho dela com a mesma quantidade de VRAM dela. Não tem mais como justificar a 2080 Super no preço original, tá? E caso essa placa não tenha em grande estoque, qual vai ser o preço real praticado na escassez? Porque o que nós temos visto é, quando falta placa, o preço dispara. Então aquele preço original do MSRP acaba não existindo. Felizmente, não tenho certeza se ela vai ter para comprar. E acompanhe o mercado aí nos próximos dias, nas próximas semanas, se vai aparecer alguma 3060 Ti para vocês nas lojas. Eu trago para vocês em breve mais testes, comparativos lado a lado, gameplays. O que vocês pedirem, deixa nos comentários, eu vou ler e quem sabe trago para vocês. Patrocinadores na descrição, quase não saiu, né? Patrocinadores na descrição. E um grande abraço, muito obrigado a todos, valeu, tchau, tchau.